Olá, Renato. Olá, Carla. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Boa Me ouve noite. bem? Ouço sim. Conseguiu terminar a outra live? Acabei de acabar, já corri pra cá. Falei, Que meu bom, Deus, tomara que pessoal. dê tudo certo. Chamei todo mundo de lá, falei, eu vou cair e já volto. Todo mundo voltando aí, ó. Meu pai já tá Ai, que aí, a bom. Lária lá. Que joia. Oi, Lari, tudo bem? Deixa eu apresentar você então. Estava aqui anotando o tema da nossa live. Bom, gente, hoje a gente vai conversar com o Renato Meca. Ele é professor de educação física, foi personal trainer, foi ciclista profissional, trabalhou para uma companhia, né, na Indonésia, e lá ele acabou sofrendo um acidente que o deixou tetraplégico. Né? Hoje ele é criador do curso Código de Superação, onde ele ensina as pessoas a enfrentarem seus medos. Estou bem honrada de estar aqui com você hoje, muito feliz. Eu acho que a nossa live tem muita coisa para ser Somar com contada. tudo isso. Tudo, com certeza. A gente já fez uma outra live que eu ainda não disponibilizei lá no Mundo Adaptado, mas já está lá no perfil do Renato, para quem quiser acompanhar, né? E eu vou disponibilizar essa semana. E então, Renato, eu vou começar com uma pergunta, né, para você, que na verdade não é nenhuma pergunta, é só para você se apresentar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. De repente eu esqueci de falar alguma coisa. É, e a pergunta que vem em seguida é quem é o Renato Meca, né? E quem é o Renato Meca antes do acidente? Bom, Carla, primeiro que é um prazer estar aqui com você, né, mais uma vez. E acho que essa junção nossa é uma junção muito positiva, muito é um banquete aí de informações para quem realmente precisa de não só de motivação, mas de uma forma de, enfim, né, de tudo o que precisa para não se encostar em nenhum problema, como eu costumo dizer, né? Só para localizar as pessoas, então, eu sou um tetraplégico porque eu tive uma lesão medular de altura cervical. Cervical são as vértebras do pescoço, são 7 vértebras da nossa coluna, que sofrem uma fratura óssea, né, no osso e que acaba afetando a medula lá dentro. Então, isso, não só a fratura óssea, mas a lesão medular de qualquer vértebra à altura dessa cervical em que enquadra uma tetraplegia. E a minha é uma tetraplegia de altura cervical 3 e 4, então eu não tenho nenhum movimento voluntário, né, do pescoço para baixo. Um pouquinho só dos ombros, né? Mas, enfim, daí para baixo não tenho nada. Eu vivo até preso, né? Tenho que ficar amarrado na cadeira de rodas para que eu não sofra nenhum acidente e tudo mais, caindo da cadeira. Mas é essa a minha vida de hoje, né? E aí você pergunta quem é o Renato Meca. O Renato Meca ainda é um cara desde sempre. A gente que está com a gente todos os dias não percebe a mudança. A gente não se vê envelhecendo, né? A não ser que tenha alguma mudança muito drástica na nossa vida. Mas eu acho que eu sou ainda aquela mesma pessoa que eu era antes do acidente e que você me perguntou, né? Eu sempre fui um cara apaixonado por desafios, sempre gostei muito de bicicleta, apesar da minha profissão, eu fui professor de educação física, trabalhei com educação física adaptada nas APAES, logo depois de formado, e sempre trabalhei com academia de ginástica. Eu fui professor de ginástica de academia e personal trainer. E isso me fez, né, um destaque grande na profissão. Fui convidado para trabalhar para uma rede de academias lá na Indonésia, que tem a base na Indonésia, mas tinha em torno de 50 academias espalhadas por lá, que era Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. Então eu viajei muito por todo o sul da Ásia, mais Austrália, Nova Zelândia e tudo mais. Então quem era o Renato? O Renato foi um desbravador que sempre acreditou no potencial que tinha, que foi construído para isso, que a vida levou ele até esses caminhos e que foi parte de uma preparação. E você vai entender já já porque eu estou falando isso, que a vida levou ele por esses caminhos e que nunca teve medo de desafios e que com
27 anos entrou num avião, nunca tinha andado de avião, entrou num avião para trabalhar do outro lado do mundo, sem saber o que ia comer, o que ia falar, o que ia ver, como é que ia ser, mas que foi e que venceu, que conquistou. E eu sempre falo que tem 3 pontos muito positivos nisso. O primeiro ponto foi o lado profissional que eu cheguei, que eu jamais teria alcançado se eu tivesse ficado no Brasil, pelo simples fato de ser alguma coisa que no Brasil não existe. Tá? Apesar de ter a mesma coisa de academia e tudo mais, foi uma coisa a mais, um patamar além de profissão mesmo. Tá? O segundo ponto foi o ponto que eu sempre falo que teve com dinheiro. Né? Eu pude ajudar meus pais, eu pude proporcionar para minha filha, que tinha 3 anos de idade só na época, escolas melhores, plano de saúde, e uma realidade que não era a que eu tive quando eu tinha a idade dela. E, enfim, né? E o terceiro ponto é um ponto que é pessoal e que ninguém jamais tira de mim, que foi um ponto onde eu tenho dentro de mim guardado tudo o que eu vi, os lugares onde eu tive, tudo o que eu comi, todas as pessoas que eu conheci, tudo aquilo que eu vivi, e que foi bastante coisa. Hoje eu conheço em torno aí de um pouco mais de 50 países, por onde já estive trabalhando, passeando ou pedalando, enfim. Então é uma conquista pessoal muito grande, né? E só para resumir tudo isso, esse é o Renato que nunca teve, não limites, mas que sempre trabalhou muito para chegar onde chegou e conquistar tudo que conquistou. Renato, que assim, interessante você falar algumas coisas que você abordou aqui, porque a impressão que eu tenho é que você continua a mesma pessoa, né? Mas depois a gente fala sobre isso, né? Vou deixar lá pro Chega finalzinho. lá. Eu até quero falar um pouquinho, né? Que eu acho, quero te perguntar, na realidade, sobre a tua família. Por que eu tô perguntando isso, né? Porque me parece que você já tinha um propósito, que você, né, trabalhou em A Paz. Conta um pouquinho, né, do teu irmão, porque a gente aqui na Mundo Adaptado, a gente tem muitas famílias que tem alguém com algum tipo de deficiência envolvido, né? Ou seja, tanto paralisia cerebral, autismo, Down, enfim, vários. Então, me conta um pouquinho rapidamente assim da tua família, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de vocês. Foi como eu disse, né? A vida prepara a gente de uma forma ou de outra. A gente só tem que ter esse poder de saber que está sendo preparado para cada fase, né? E eu tenho um irmão que se chama Leonardo. Então você é a mãe do Léo, eu sou o irmão do Léo. E quando a gente fala que você é a mãe do Léo, eu sou o irmão do Léo, a gente pode falar que o Léo são todas as pessoas, somos todos nós que precisam de uma atenção diferente, eu diria, não só melhor ou maior, mas diferente. E eu digo isso porque era mais uma vez a vida me preparando. Olha só, o meu irmão é 5 anos mais novo do que eu, ele deve estar por aí, ó. Cadê, Léo? Manda um dedão aí. Então ele tem, quando ele nasceu, e enfim, né, o problema mental dele se desenvolveu e apareceu, a minha mãe já trabalhava esse processo de inclusão e de desenvolvimento, e nem existia esse conceito ainda. Mas, na verdade, a gente tinha que colocar ele no meio da brincadeira e tudo mais, né? Então, sempre teve presente esse fato de ter alguém deficiente participando das minhas atividades, intimamente, em todas elas. Olha ele aí, ó. Oi, Léo, tudo bem? Depois disso, enquanto ainda na faculdade, eu tive a chance de trabalhar com basquete de rodas de um time adaptado lá. Então eu tive a chance de até ir para um shopping center em São Paulo, de cadeira de rodas, e de viver muito disso. Mas acontece que no fim do dia, ou então quando eu chegava, né, na concentração, eu levantava, entrava no carro e ia embora. Né? Eu não precisava da cadeira para o resto do dia, ou então a cadeira estava sendo só uma aventura. Se eu levasse um tombo, eu me levantava a cadeira e sentava de novo. Né? Era uma experiência, mas ainda assim alguma coisa relevante já, me ensinando, mas ainda assim é uma coisa não minha. Tá? Fui trabalhar como profissional na APAI, eu trabalhava já em academias como professor de ginástica e personal trainer, sempre trabalhei,
Mas eu tive a chance, foi um desafio pessoal, onde eu não tinha tempo para mais nada, né? Ainda fazia uma carga horária bem grande na PAI, trabalhava com o setor desportivo adaptado, onde eu tive contato pessoal com muitas outras APAES, porque a gente participava das Olimpíadas da PAI e tudo mais, e foi fantástico esse envolvimento, e trabalhei por quase 3 anos, e olha só, hoje sou eu o deficiente, né? Então eu posso falar que eu vi todos os lados disso, eu vi o lado familiar, eu vi o lado de amigos, de treinador, de esporte e tudo mais, eu vi o lado de professor adaptado pelas APAES, de profissional realmente responsável por desenvolver qualquer habilidade que eu achasse que fosse interessante entre eles. E hoje sou eu o deficiente, né, o cadeirante. E olha só, a diferença é que hoje eu não consigo, no final do dia, levantar e ir embora para casa, tomar banho, deitar e dormir. Eu preciso viver de uma certa forma. Então, por isso que eu falo que do mesmo jeito que a vida me trouxe até aqui, me deu muita munição para poder saber, entender tudo isso e viver do jeito que eu vivo hoje. E se eu faço, às vezes as pessoas me perguntam por que eu ainda faço um monte de coisa hoje, né? E tem vários motivos. Um deles é esse, porque eu entendo que a vida me trouxe até aqui, me preparou para isso. Então eu não posso deixar isso simplesmente morrer e viver encostado em qualquer problema que seja, reclamando da vida, né? Eu tenho como levar isso adiante e fazer isso, enfim, né? É difícil ver o ponto. Eu sempre falo que ver coisas boas quando a situação é boa, dar risada é muito bom, né? Porque é fácil, tá tudo muito bem. Mas é difícil ver pontos positivos e a coisa boa quando as coisas não vão tão bem. E Cortou um na nossa live pouquinho, mas passada, a gente... Mas eu Será entendi que é o a que minha você... internet? Eu não sei se é a sua ou a minha. Se o pessoal puder nos dar um Como é que tá? feedback. Tô te ouvindo Quem agora. tiver com a gente aí, tá... Tô te ouvindo. Mas eu entendi, Então, vamos lá. entendi perfeitamente o que você disse. Ah, e eu acho, assim, vou trazer um pouquinho do meu antes, né? Antes do Exato. meu filho nascer. Eu, diferente de você, eu não tinha nenhuma realidade, assim, a minha realidade não era a pessoa com deficiência. Eu não tinha ninguém para, enfim, eu não trabalhava, né, com pessoas com deficiência, eu não tinha contato. O maior contato que eu tive foi realmente na escola, né? Então eu não sabia como era. Mas por outro lado, bom, trabalhava em outra área, né? Eu sou uma ex-bancária, ex-securitária, da área de marketing, né? Era funcionária na realidade, assim, não tinha o meu negócio. Mas por outro lado, algo que me preparou, que hoje eu vejo que me preparou, né? Foi estudar uma religião mais a fundo, antes do Léo nascer. Então, por 5 anos, eu estudei o kardecismo, de frequentar salas de estudos mesmo, e assim, semanalmente, né? Então, fazer estudos mesmo. E isso, quando eu concluí, o Léo nasceu. E quando o Léo Olha só. nasceu, eu queria... Parece que eu esqueci tudo que eu aprendi. Tudo, absolutamente tudo, assim. A ponto de, eu acho que eu já falei isso pra você, na UTI, né? Eu pedi para Deus, quando eu estava na UTI, eu falei, Deus, aproveita, né? E já me leva, porque eu não vou saber lidar com tudo isso. Você não Não tenho sente essa que era, força, de né? novo, não sente que de uma forma era a vida te preparando para tudo isso? Sim. Quando você falou, eu me lembrei, é uma coisa que eu quase não penso, mas sim, né? Tanto é que isso me ajudou muito depois, no decorrer da UTI neonatal. Então, enfim, tudo que a gente pensava, tudo que a gente fazia, assim, era muito em prol da saúde dele, né? E a Bia falando aqui que eu acho que ela quis colocar Carlinha, não esqueceu Carlinha, ajudou a mim e tantas outras mães, porque a Bia é jornalista da Mundo Adaptado também, é uma super amiga que ela conta coisas que eu falei no período de UTI,
que eu não lembro de ter falado, mas eu imagino que eu tenha falado naquele momento. Ela chegou, acho que uns 2 meses, 1 mês e meio depois, né, na UTI. E eu ainda conseguia, de alguma forma, falar palavras, assim, ter palavras positivas, né, para as mães, porque eu fiquei muito tempo lá com o Léo. Fiquei 5 meses e vi muitas mães chegando, saindo, né, indo para suas casas e a gente acabava ficando. Então, eu acho que sim, de uma forma ou de outra, isso me preparou com toda a certeza do mundo, assim. Por mais que eu não tivesse essa experiência antes, mas posso dizer que sim. Sabe, E sabe o que acontece, pode Carla? falar. As pessoas costumam sempre assim, resolver o problema dos outros é sempre mais fácil do que os nossos, né? Acho Então que sim. tem muito assim, tem os amigos, os inimigos, os otimistas, os pessimistas, mas de toda essa visão e da visão religiosa que a gente tem, eu acho não, né? A certeza é que ninguém tem nada sem merecer. Isso é ponto, né? Os pessimistas falam de um jeito e põem o dedo na cara das outras pessoas, enfim. Mas eu tenho certeza hoje, passando e vivendo isso, e posso te falar, porque você não tem a deficiência, mas está muito dentro disso também, é intimamente ligado a isso, eu posso te falar que Deus escolhe as pessoas fortes o suficiente para viverem, para passar por uma situação crítica desse nível, para poder aprender com isso e para poder ajudar e influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Então, acho que isso tudo tem um propósito maior, isso tudo não é só isso que a gente está vivendo, é o legado que a gente deixa aprendendo com isso e mostrando para as pessoas que tem muito mais vida além dos problemas que elas simplesmente enxergam. É ou não é? E Com pensando certeza. assim, Tem O toda Léo não razão. precisa nem falar nada e nem mostrar nada para ninguém, porque só a vida dele já mostra e faz todo esse caminho, né? Faz muito. Nossa, ele faz toda a diferença na nossa vida. A Bia fez uma pergunta que eu acho muito legal você responder, mas se você quiser deixar para o final, que a gente vai falar do curso, eu acho que é bacana. Você que escolhe. Ela coloca aqui, ó, Renato, como ajudar crianças a confiarem em si mesmas, se aceitarem? Você tem alguma dica? Principalmente crianças com deficiência leve, né? Ou enfim, uma deficiência até mais severa, mas que tem uma vida enfim, que ela consegue se locomover, que ela consegue estar com as pessoas, né? Que ela tem uma vida independente, não é nem a locomoção, é uma vida independente, né? Que É. não, não depende de ninguém. Você quer deixar para depois ou quer responder agora? Não, eu acho assim, né? Falando nisso, até a Bia é charada da minha mãe, né? Minha mãe também é Beatriz. Então, eu acho que eu tenho hoje, eu falo muito dessa relação íntima que existe entre superação e felicidade. Porque o que eu vejo são pessoas que passam a vida inteira se convencendo de que não são capazes, de que não podem, é o tal do mindset fixo, elas simplesmente não querem fazer alguma coisa. Mas quando a gente fala com crianças e tudo mais, e hoje eu tenho um curso, né, um curso online, onde eu ensino realmente e mostro para as pessoas que isso é possível. Mas quando a gente fala com criança, e eu tenho uma filha que está fazendo 18 anos agora em novembro, né? E tem essa transição. A criança tem muito dos pais na criança, a gente tem que mandar muita coisa. À medida que isso vai crescendo, isso aconteceu com a gente, né? Tem uma amiga que fala que adolescente é estagiário de adulto, né? Na adolescência, as coisas começam a se equilibrar e se inverter. A cobrança diminui bastante e a responsabilidade aumenta mais. E para um adulto, aí sim tem a responsabilidade, tem que querer ser ajudado e aí a gente pode ajudar. Agora, com criança, Bia, a experiência que eu tenho total disso é com o meu irmão e com o tempo profissional que eu tive de pai, né? E essa ludicidade que a gente emprega, mostrando que elas também são capazes e que de uma forma ou de outra, né, o que a gente faz com meu irmão até hoje, meu irmão está aqui vendo a gente, hoje ele tem 35 anos, mas talvez coincida aí com alguém de 10 anos mentalmente, mas é capaz, se a gente ensinar, se a gente motivar e de ser a forma correta, é capaz de executar atividades, ele trabalha. Talvez não tenha condições de trabalhar como qualquer outra pessoa, mas em algum tipo de emprego ele pode ser colocado
desde que ele seja bem orientado para fazer aquilo. E acho que com crianças, não sei com que tipo de criança, com que idade, faixa etária, mental e tal de crianças que você esteja falando, eu acho que a influência que a gente pode dar é essa, de mostrar que ele, com todas as limitações e todos os resguardos, mas que eles também podem fazer alguma coisa que seja, né, serem produtivos de alguma forma. Não sei se responde isso ou não, mas... Então, eu cortou um pouquinho para mim. Eu tô em dúvida se é aqui ou se é aí. Se o pessoal puder me É, falar. quem está Mas escutando a gente, manda um alô aí, mas será que a gente desliga e... se vocês escutaram agora o que o Renato falou no finalzinho, porque cortou só o finalzinho. Se você quiser repetir o finalzinho, acho que é bacana. Não, eu disse Acho que que é depende muito da idade mental de cada pessoa, né, da capacidade da pessoa de absorver tudo isso, mas ela, ou a parcela de cada pessoa que seja próximo de cada, é simplesmente motivar e tentar desenvolver o máximo possível de cada pessoa. Ah, o pessoal está escutando. Eu acho, Carla, que deve ser a sua internet, será? Como é que tá aí? Será que eu ligo o 4G aqui? Eu acho que é aqui, então. Eu vou tentar ligar o 4G aqui, Carla. Tenta fazer o mesmo Eu vou aí. desligar e vou ligar o 4G. Não vou desligar, só vou tirar o meu É, tenta Wi-Fi ligar para o ver se. 4G, vamos ver. Oi, voltou agora? Para mim voltou, Carla. Acho que tá melhor aqui. Acho que agora tá. Acho que agora conectou aqui, desconectei o Wi-Fi. Deve ser aqui, então. Pronto. Agora sim, né? Desculpa, gente, eu acho que Isso. era aqui mesmo. Joia, então o pessoal ouviu você falando, tranquilo. Ah, obrigada, Tá Lari. Acho travando que um pouco. você é uma pessoa boa para falar aí do lado de vocês. Tá travando ainda ou não? A tua voz está um pouco fora do tempo aqui. Vê se não é minha, Lari. Põe no 4G para ver se... Tá normal? Para mim tá, a voz dela tá atrasada aqui. Ainda Mas tá? tudo bem. Ainda tá. Bom, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu confirmar aqui uma coisa, só um minutinho. Ah, não. Agora foi, ó. Já voltou, Carla. Foi? Agora eu tô te Foi? ouvindo. Agora tá. Eu É, acho agora tá. que eu acho que é a conexão aqui. Bom, Não, foi. Agora eu tô te ouvindo. Agora tá bem. então tá. Qualquer coisa vai me falando, tá? Renato, o que que você foi fazer? Bom, eu vou acelerar essa pergunta porque você já respondeu ela entre aspas, né? Mas vamos lá. O que que você foi fazer em Singapura, né? E como que você se acidentou lá? O que que aconteceu exatamente? Eu morava na Indonésia, né? A minha base era na Indonésia. A central dessa rede de academias era lá. E a minha Uhum. casa era lá, apesar de eu viajar muito por lá. Então, meu acidente foi na Indonésia. E aí, 14 dias depois do meu acidente, eu já tinha sofrido a cirurgia no pescoço. Eu fui transferido. E os médicos chamaram o meu irmão. Meu irmão foi daqui imediatamente do Brasil para lá para poder tomar conta da situação. E depois dessa parada cardíaca, os médicos chamaram meu irmão e, por condições hospitalares mesmo, disseram: olha, o Renato não tem condições de ficar aqui,
ele vai a óbito porque nós não temos condições de tratar dessa severidade. Então foi. Aí meu irmão conseguiu juntar todas as forças lá, né? E me transferiu para Singapura, 14 dias depois do meu acidente. Então, lá em Singapura as condições hospitalares eram bem melhores. Aí meu irmão teve, juntamente com a campanha que minha mãe fez aqui no Brasil, enfim, muita gente que ajudou também, ter essa autorização para poder montar uma UTI dentro do avião de carreira, um avião convencional. E aí eu fiquei mais 30 dias em Singapura e 47 dias depois do acidente, eu cheguei no Brasil vivo, né? Então nessa parte aí de eu estar em Singapura, tem duas menções. Primeiro, eu estava lá para trabalhar, tinha academias da rede que eu trabalhava, então eu estava todo mês em Singapura e por ali, né? Pelo sul da Ásia inteiro trabalhando. E na segunda jornada foi como paciente mesmo, né? Fiquei numa UTI lá por mais 30 dias. Foi onde as coisas começaram a se encaixar e até que meu irmão conseguisse me trazer de volta para o Brasil. Eu não sei se qual das duas fases você perguntou, mas o fato de eu ter ido para lá foi profissional estritamente, como eu disse, né, para trabalhar para essa rede de academias e o que deu muito certo, né, foi muito legal. E eu viajava muito, eu dava aula de manhã, na sexta-feira de manhã na Indonésia, na sexta-feira à tarde na Malásia e no sábado de manhã em Singapura. Era muito intenso. Eu usei, em 6 anos, eu usei 6 passaportes, acabava as folhas do passaporte e tanta viagem, porque tudo era muita ilha, né? Então era muito aeroporto e tudo mais. E uma coisa intensa de fazer, e eu adorava isso, porque eu sempre fui motivado a desafios, e na verdade era a vida me preparando de novo para o meu maior desafio, que foi com um acidente. Um acidente de moto, numa praça rotatória, muito devagar, não teve nada a ver com velocidade. Um caminhão travou, né, o para-choque do caminhão travou a roda da frente da minha moto e me derrubou. E eu levei muitos tombos piores de bicicleta já no meio do mato. E olha como são as coisas, né? Se eu tivesse levado um tombo desse, quebrado o pescoço no meio do mato, no meio do nada, seria muito difícil de socorrer. Talvez não desse nem tempo. E eu sofri um acidente onde eu fraturei o pescoço dentro da cidade, né, numa situação boba até, mas é porque tinha que acontecer, ninguém tem nada sem merecer, né? A gente acredita muito nisso. Então tinha que acontecer. E por situações hospitalares, eu acabei indo para Singapura, e aí meu irmão conseguiu, né, com muita fé e esperança, aí, organizar tudo. E 47 dias depois do meu acidente, eu estava no Brasil e vivo. Né? E olha que estranho, a gente sempre, eu costumo tirar sarro da situação e ser brincalhão para não ser tão negativo, né? Mas os médicos, pela própria burocracia médica, a chance era muito alta de eu morrer, de eu falecer durante o transporte. Foram 34 horas de voo de Singapura para o Brasil, numa situação muito ruim, eu estava muito debilitado, eu já tinha perdido 32 quilos, eu tinha uma febre que não baixava, eu tinha muita infecção, enfim. E eles precisaram já emitir um atestado de óbito, porque a chance de eu morrer era muito alta. Os meus pais já tinham autorizado isso, o meu irmão sabia disso, então estava tudo pronto, porque a chance disso acontecer era muito alta. Mas se eu tivesse ficado lá, isso ia acontecer com certeza, né? E aí depois que eu cheguei, que eu estava lá no hospital em Ribeirão Preto já ligado no maquinário de respirar do hospital e com uma estabilidade um pouco melhor, aí os médicos vieram até mim, tiraram da bolsa, falaram assim, Renato, olha só, né? A gente teve e me explicaram a situação. Então eu sou hoje, talvez, né, uma única pessoa viva que já viu o atestado do próprio atestado de óbito. É até cômico se não fosse tão dramático, né? Mas a situação foi ruim. E isso é um dos pontos que me motiva também a ajudar outras pessoas e falar que se tiver 1% de chance, a gente tem como fazer. Só tem que acreditar nisso, porque acontece. Olha só, eu falei para você que eu não ia falar isso, né, na outra live, eu disse que eu não ia falar, só que agora me deu vontade de falar, eu vou falar.
Eu pedi para você não perguntar isso, né? E no fim eu vou falar aqui, porque você me lembrou, né? E como você trouxe isso, que é algo muito forte, né? Que aconteceu, porque é uma situação forte, né? Você imagina, você ter um atestado de óbito, você está consciente, você estava consciente, né? Tava. E eu acho que isso deve ter trazido para você um sentimento de insegurança muito grande. Por mais que você acreditasse, deve ser muito difícil, né? Eu imagino. Mas isso Ainda mais depois, né? Depois de tudo acontecido já, tá? Já tava vindo no Brasil, já tava salvo, né? Assim, então foi que menos, você menos soube soube do depois, atestado. né? Sim, Ah, depois que eu entendi. já tava no quarto lá na UTI, aí eles me mostraram, mas não antes, do transporte todo, não. Então, o Hum, que aconteceu comigo, né? Quando eu estava grávida, hum. internada no hospital e achando que eu ia ficar até o final da gestação, quando o médico disse, Carla, a gente vai precisar antecipar o parto, né? E eu falei, por quê? Não Né? acredito. Você está com uma infecção muito, assim, muito grave. O risco que você está correndo é muito grave. E provavelmente o Léo já estava em sofrimento, né? Então, o que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu deixei que as coisas acontecessem, né? Eles tentaram, na realidade, fazer o parto normal, não deu certo. Mas no decorrer quando eu saí do quarto, né? Fui levada deitada, né? Para a sala de cirurgia. No meio do caminho, antes de entrar na sala, os médicos me deram um termo para eu assinar. Aonde eu vi aquele termo, eu fiquei bem assustada. Eu tive que ler porque eu precisava assinar. Não era um termo tão comum, né, como uma cirurgia que a gente passa. Era um termo realmente informando que o risco era muito grave e que, né, eu correria graves riscos de tanto de ir a óbito quanto meu filho também, né, ir a óbito. E eu lembro naquele momento que eu pedi para ficar um pouquinho com o meu marido ali no corredor, né, da entrada ali O centro do, cirúrgico. da sala, do centro cirúrgico. E eu olhei para meu marido e eu falei assim, olha, eu nunca disse isso para você, né? Porque a gente também não tinha, assim, a gente estava casado já há algum tempo, né? Alguns anos, mas nunca falei sobre isso com ele. Mas eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, que eu gostaria de ser cremada. Eu falei, ele olhou para mim, né? Eu deitada, ele em pé. Ele olhou para mim assim, sabe, com firmeza, respirou fundo e falou: tá bom, mas não vai acontecer nada. Tu já disse, eu falei, mas eu quero que você saiba, eu preciso que você, né? Eu já sei. Então agora a gente vai para a sala de cirurgia, que o Léo vai nascer e vai dar tudo certo. Mas assim, foi uma situação tão forte ali naquele momento para mim, porque eu tinha plena consciência do risco que eu estava correndo, né? Então, apesar dessa plena consciência, meses depois eu fui descobrir que era muito mais grave do que eu imaginava ali, né? Tanto que teve um caso que a gente soube mais tarde que tanto a mãe quanto a criança foram a óbito, né? Porque generalizou a infecção daquela mãe Olha só. e, enfim, eles estavam só esperando mais um pouquinho para ver se a criança conseguiria sobreviver, né? Mas no final das contas, os dois foram a óbito. Então, são situações que a gente se coloca, né? E se pega pensando depois que acabam ficando, né? Mas que doem de lembrar, né? Eu nunca comentei sobre isso, eu acho que eu falei para você algo que, né, que eu não estava muito confortável de falar, mas você me trazendo essa informação hoje, falei, nossa, é muito similar, né? É muito similar, assim. Talvez você não tenha Isso, passado isso, mas a tua família passou naquele momento, né? Tua família meus pais sentiu. tiveram, os médicos foram, e olha só, um deles era meu primo, foi meu primo, né? Mas o outro era um intensivista lá do HC de Ribeirão Preto, que não me conhecia, não conhecia meus pais, não conhecia nada. Simplesmente foi
por Deus, ele se sentiu tocado, foi lá e procurou meu primo, eles eram médicos no mesmo hospital, por isso que se conheciam. Ele escutou meu primo falando e falou assim, Dani, olha só, eu vou lá buscar seu primo, vou lá te ajudar. Tanto que meu irmão ficou comigo o tempo todo, meu primo foi uma semana antes de eu vir, né? Quando estava tudo certo. E ele foi só 2 dias antes, só para poder acabar, ajudar a empacotar tudo e trazer, né? Só que não quis cobrar nada, não quis falar de valor, foi por Deus mesmo. Só que teve que sentar e falar assim, olha, só que acontece que isso não existe, não tinha lugar nenhum no mundo que relatava um transporte de paciente em estado crítico nessa condição que eu estava. E ele falou assim, olha, a chance dele morrer é muito alta, né? E aí como é que a gente faz com tudo isso? A responsabilidade, outra, se eu morresse durante o voo, o avião ia ter que descer na mesma hora, onde tivesse, para poder desembarcar o cadáver, porque não pode voar um cadáver, enfim, né? Então a situação Meu era Deus. muito pior do que a gente imaginava. Agora, Carla, eu acho que a gente tem que aprender com tudo isso para poder motivar as outras pessoas e não só para a gente poder servir aí de exemplo ou de fantoche para outras pessoas. Eu costumo falar que isso tudo, né, a nossa história serve como combustível para poder alimentar outras pessoas aí e para poder dar o recado de falar assim, olha só, pare de reclamar, porque isso que você está reclamando, de repente pode ser o sonho de muitas outras pessoas. As pessoas às vezes sonham para ter o que você tem e você está aí reclamando de muita coisa, porque problemas temporários, até né, ou não definitivos como o nosso, são fáceis de resolver perto daquilo que a gente tem. Lembra quando eu disse que ver problema dos outros e resolver problema dos outros é muito fácil, né? O duro é resolver os nossos, é olhar para a gente e saber como é que a gente vai se sair desses problemas. E eu digo que, pelo menos eu vejo assim, não sei se você fica uma pergunta agora, né? Eu vejo que fazendo isso e sendo esse, não exemplo, mas sendo esse visual para que as outras pessoas, como eu digo, o combustível, se espelhem na gente, o reflexo disso é uma autoajuda que a gente faz e que eu me vejo de poder me melhorar como pessoa ou devolver tudo isso que talvez esteja engajado com o trabalho. Não sei se ficou claro isso, mas eu acho que ver o meu exemplo influenciando outras pessoas me deixa mais contente, me deixa mais feliz e me deixa motivado a fazer cada vez melhor. Sabe o que que você pode falar? Você me contou uma vez que quando uma pessoa chega para você reclamando da vida, você chama a pessoa e fala: senta aqui do meu lado, eu quero te falar uma coisa. Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu maior sonho? Lembra disso? Aí você Lembro, eu falo fala, isso muito. então conta para as Eu pessoas, porque sempre aí vai ficar falo, bem claro. quando alguém chega reclamando, eu falo, senta aqui do meu lado, 5 minutos que você vai parar de reclamar na hora, né? Porque eu tenho todos os motivos e não estou reclamando, ou pelo menos o meu motivo é bem mais forte do que qualquer um, entendeu? Agora, eu sempre falo assim, cara, sabe qual que é o sonho de todo tetraplégico? O sonho de todo tetraplégico é ser paraplégico, porque olha só, se eu puder mexer os braços, é outro tipo de vida. Eu, por exemplo, posso coçar o nariz, escovar o dente, comer sozinho, tomar banho, me transferir, enfim, tá? Eu não vou precisar de mais ajuda para 100% de tudo que eu preciso fazer. E na verdade, eu falo isso porque as pessoas reclamam de coisas pequenas às vezes. E olha só, quando que o sonho de alguém vai ser um paraplégico? Então as pessoas às vezes reclamam de algumas coisas que com certeza é o sonho de outras pessoas e que elas têm e não estão felizes e não se sentem completas. Ao invés de reclamar, deveriam procurar por soluções. É isso que eu faço quando eu falei que eu montei um curso. É isso que eu faço. Eu treino as pessoas, a mentalidade das pessoas, para procurar por soluções, olha só, por resoluções positivas, ao invés de desculpas, de ficar encostado em problema, de ficar explicando porque não conseguem ou não querem fazer alguma coisa. E olha só, agora eu te pergunto, quanta coisa que você achou que não tinha condições de fazer, que não conseguia, que não era para você, mas que você levantou, foi lá e fez. Não precisa nem falar o que Justamente, foi, mas aconteceu, não foi? E que isso muitas, sirva de exemplo, entendeu? com certeza. Da mesma forma, quando algumas mães, às vezes, inconformadas que o filho não, né, não conseguia
sentar, né? Tava demorando para sentar, tava demorando para andar. E aí elas me ligavam, né? Porque algumas acostumaram a me ligar e eu acabava confortando elas. Não sei, assim, até, eu não sei como que a gente consegue fazer isso, mas acaba sendo até natural, né? E eu lembro de uma mãe que ela falou para mim uma vez, chorando, que o filho dela não estava sentando ainda, que ela não sabia o que fazer. E ela falou desabafando para mim, né? E eu entendo, porque provavelmente também ela estava se comparando com outras, comparando com outras mães, com outras crianças, enfim. E eu falei para ela assim, falei, gente, sabe o que você precisa fazer? Você precisa começar, não a se comparar com as pessoas que são, que estão mais à tua frente. Você tem que olhar para as pessoas, se você quer se comparar, você tem que olhar para as pessoas que estão com maior dificuldade, para você ser grata. Eu falei, veja o Léo. O Léo tem a idade do teu filho e ele não segura o pescoço ainda. Então, assim, para ele sentar, eu nem sei quando isso vai acontecer, mas é o meu sonho hoje ele segurar o pescoço, entende? Porque eu tenho medo de não estar olhando para ele em algum momento e ele derrubar o pescoço e esquecer de respirar. Então, a gente vive numa, assim, numa neura, digamos assim, que é o tempo todo olhando para ele, né? Porque a gente tem medo. Ele é a nossa preciosidade, eu não quero perdê-lo jamais. Exatamente. Quando a gente começa a parar, né, e pensar dessa forma como você disse, as coisas parece que a gente olha as coisas com mais gratidão. E aí as pequenas coisas, elas param de, né, as De picuinhas, fazer elas efeito. param. Mas sabe o que Exatamente. acontece, Carla? Escuta o que eu vou te falar agora. Ó. Eu desenvolvi uma técnica que eu chamo da técnica da rosa. Aí eu vou te explicar como que é a técnica da rosa e quero que você se veja nessa imagem agora, tá? As pessoas, às vezes, elas veem muitos problemas em vários lugares. Ou problema no trabalho, ou problema com amigos, ou problema na família, ou problema com o marido, namorado, enfim, tá? E eu sempre falo que não é sobre outras pessoas. Isso é sobre a gente. Então eu queria que você pensasse que isso agora é sobre você. Pensa como você e pensa como uma rosa. A rosa, ela é de dentro para fora. Ninguém vai lá e pinta cada pétala todo dia. Ninguém vai lá e pinga perfume nela todo dia. Ela é o que é. Ela já nasceu daquilo e nasceu de um caule cheio de espinhos. E já nasceu bela e perfumada o suficiente para mudar tudo ao seu redor. Então não é no trabalho, não é em casa, não é com amigos. Se essa rosa nasce num pasto todo cheio de entulho e todo podre, sei lá onde ela nasça, ela vai melhorar e não tem quem passe por lá e não veja a beleza da rosa e não se agrade com aquilo, não se sinta motivado com aquilo e não fale, poxa, olha só, uma rosa no meio de tanta sujeira. A rosa muda o ambiente ao seu redor. Mas olha só, se essa rosa nasce num canteiro totalmente florido, onde ela não é a mais bonita, mas ela vai fazer aquilo ficar mais bonito ainda. Você concorda que a rosa sempre vai fazer tudo ao seu redor ficar melhor e mais bonito e mais belo e inspirar outras pessoas? E você é assim, Carla. Então o problema não é em outros lugares, não é em relação a outras pessoas. É de dentro para fora. E as pessoas que são dessa forma, de dentro para fora, são capazes de influenciar, de afetar positivamente onde quer que elas estejam. Essas pessoas não são qualquer uma. Essas pessoas são escolhidas a dedo por Deus para poderem fazer todo esse trabalho. Porque tudo isso que você faz, você tinha tudo para fazer o quê? Ficar em casa, quieta, chorando a vida inteira. Quantas pessoas você não conhece que são assim? E nada de errado, tudo bem, tudo certo. Mas algumas delas não têm essa iniciativa que você teve, não são como a Rosa, que vão lá e fazem. Não estou falando só pela empresa, pelo mundo adaptado que você ajuda, enfim, traz informações e tudo mais. Eu estou falando pela tua presença em qualquer lugar que esteja, que muda todos os ambientes ao redor. É ou não é? Ah, essa é a teoria da rosa e são poucas as pessoas que são a verdadeira rosa como você. Parabéns por ter esse trabalho todo
e por ser essa pessoa do jeito que é. Que bonito Faz a isso, Renato. diferença. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu acho que você tem toda a razão, assim, quanto a essa questão dos escolhidos, né? E também não basta ser escolhido, a gente precisa aceitar isso, né? A gente precisa enfrentar isso também. Porque muitas pessoas são escolhidas e elas não olham dessa forma, elas não enxergam assim. Então, Exatamente. muito grata realmente pelo que você falou. E assim, para quem não sabe, né, nós já somos amigos há uns 2 anos, né, que a gente se conheceu. Ó, o Renato, meu marido, para você conhecê-lo já. A gratidão é a grande arma secreta. Quando aceitamos e agradecemos, ficamos mais fortes e com coragem. É justamente. Exatamente. A gente tem que aceitar, e essa é a diferença do mindset, né, que a gente fala muito, que é a nova vedete da psicologia, né? O mindset fixo pensa assim, ah, tá ruim, mas tá bom, podia estar pior, então tá beleza, vai ser assim para sempre. Mas o mindset de crescimento vê oportunidades em meio ao problema. E é um exercício que eu faço sempre com as pessoas. E eu pergunto, né? Eu faço sessões de mentoria hoje. E eu pergunto, né, para as pessoas que fazem mentoria comigo: olha só, me faz um relato aí do que bom aconteceu na sua vida nos últimos 3 meses. E as pessoas olham e falam assim, ainda mais nessa época de agora, falam: o que de bom nesses últimos 3 meses? Mas olha só, quando a coisa está bem, é fácil da gente ver ponto positivo, da gente dar risada. Mas quando a situação não é tão agradável, e não estou falando de situações ruins só, quando a situação não é tão agradável, é difícil a gente ver o lado bom, o lado positivo nisso tudo. E aí volta lá onde eu falei, que inevitavelmente ninguém tem nada sem merecer, tá? Mas que a gente não pode ser julgado por pessoas pessimistas que põem o dedo na nossa cara e fala bem feito. Não, a gente realmente, eu mereci estar nesse ponto que eu estou agora. Eu tenho que ver o lado positivo disso, porque é a chance de eu poder ajudar muita gente. Esse é o meu caminho agora. Muito bonito isso. Muito, nossa, inspirador, Renato. Fico muito feliz por Essa é a nossa essa jornada agora. oportunidade. Com certeza. E nós E olha temos mais só, ou menos o mesmo tempo de jornada aí, né? O Léo tem 7 anos, não tem? tem 7 anos. Vai Eu, fazer eu 8. também tenho, eu também tenho 7 anos de lesão. Então, É é, mesmo? eu acho que nada aconteceu Nossa, por acaso e o nosso caminho ter cruzado naquela feira lá em Bauru não foi por acaso, porque nada é por acaso nessa vida. Então nada por acaso. a Também gente tem acredito que muito fazer nisso. sim muito barulho e barulho positivo para poder ajudar outras pessoas. E que maravilha que eu encontro pessoas que também podem fazer isso, porque me motiva muito também, me motiva muito também. A gente precisa, né? Não é tão simples quanto parece, né? A gente também precisa de combustível para isso. O tempo Exatamente. todo. Se inspirar nas pessoas também. E olha só, a gente está indo já para os minutinhos finais da nossa live. Então eu queria, apesar de você já ter falado tudo, né, e que já fica bem claro quem é o Renato Meca hoje, eu queria que você falasse sobre isso, né? Mas eu também queria que você contasse sobre o seu curso e sobre o Free Touch. O free touch, pega para mim lá para eu mostrar. O free touch, na verdade, quando eu sofri o acidente e vim para o Brasil, a minha casa inteira ficou lá na Indonésia, né? Eu morava lá já fazia muitos anos. Então eu precisava viabilizar, pode pôr aqui. Eu precisava trazer minhas coisas que ficaram lá, né? Aí, deixa eu ver. Dá para ver? Então eu precisava mandar e-mails, e minha mãe não fala inglês, então precisava soletrar para ela para poder mandar e-mail, não tinha WhatsApp na época ainda. Então eu precisava dar um jeito de ser independente em alguma coisa. É quando eu falo que o 1% que acontece, já a gente vai com 100% de esforço, né? Então eu desenvolvi esse dispositivo que me permite usar o telefone, tablet, computador, desde que tenha touchscreen. Então eu sou independente 100% quando eu estou. É claro que eu preciso de ajuda de alguém para pôr o telefone, né, o free touch e tudo mais, mas aí eu consigo fazer por mim mesmo, né, esse trabalho todo. E me deixa muito contente, porque além de eu poder usar isso comigo mesmo e de ser muito eficiente, né? O que tinha antes eram os capacetes muito pesados, alguns equipamentos que a gente segurava pela boca, estragava os dentes. E isso aqui eu consigo usar e falar ao mesmo tempo. E também já consigo ajudar outras pessoas. Tem muitas pessoas que já estão usando isso
portadores de paralisia cerebral, tetraplégicos, amputados, enfim. E é muito gratificante isso, né? Poder estar ajudando outras pessoas aí. Para quem não conhece, esse é como eu me viro aqui, né? Do Aham. lado. Aproveita, Renato, e fala por que que é um produto tão especial, além dele ser um produto desenvolvido, não foi tão simples de desenvolver Não quanto foi. parece, porque ele é Na, aparentemente simples, mas ele não é, é, né? Na verdade, quando a gente pega essas canetinhas de touch para telefone e tablet, elas têm uma condutividade com a pele do usuário. E quando eu colocava isso isolado na testa, eu perdi a função, porque não funcionava. Quando eu tive no Sara Kubitschek em Brasília, para fazer reabilitação, eles também não tinham a solução para isso. Então eles ligavam um fio da ponta do dispositivo, né, da borrachinha, até a testa do usuário para ter contato com a pele, para funcionar. E eu falei, poxa, mas não parece confortável isso, né? E desenvolvi um banho químico onde eu faço ter contato e funciona. Totalmente confortável, não machuca o usuário, não tem contato de metal com a pele, né? E funciona muito bem. Então, esse desenvolvimento todo, que é claro que eu tive a ajuda de um primo, que me ajudou muito com tudo isso, e enfim, né? E eu cheguei num produto que é leve, confortável, não esquenta. Eu fico o dia inteiro com isso na cabeça, literalmente, fazendo tudo o que eu posso. E enfim, né? E hoje eu posso ajudar outras pessoas aí. Para quem se interessar mais, já está lá no Mundo Adaptado, né? A gente colocou lá para poder alcançar as pessoas. Depois é só entrar lá no site do Mundo Adaptado, que já deve ter informação lá. Se não tiver, a gente está colocando, né? Para chegar com mais facilidade a todos. E é assim, é isso que eu faço hoje. E esse curso, é um curso totalmente online, onde eu ensino pessoas, eu digo assim, né? Eu dizia antes, pessoas comuns e tudo mais, mas onde eu mostro que essa habilidade da superação, ela é construída passo de cada vez, dia após dia. Então, essa superação diária que a gente passa, ela é uma transformação que depende de vários fatores. As maiores muralhas do mundo foram construídas uma pedra de cada vez. Então a gente precisa passar, e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando qualquer tipo de problema e se superando a cada dia. Não tem aquele ditado que a gente fala que tem que matar um leão por dia, porque está difícil. Aquilo é você treinando a sua mente a realmente se conformar com os desafios. E o processo de treinamento mental que eu faço é esse fortalecimento mental que ensina que a felicidade depende da superação diária, pessoal de cada um. Como eu diria, quando eu era atleta de mountain bike, né? Para a gente poder vencer o nosso adversário, eu preciso primeiro vencer a mim mesmo, porque a vida de um atleta precisa de dieta, treino, muita disciplina e tudo mais. Então, se eu consigo vencer a mim mesmo, daí eu consigo superar qualquer outro tipo de desafio. E é isso que eu faço, né? Fica aqui um convite de 10 a 16 de agosto agora. Eu vou fazer durante uma semana toda a jornada, né, que eu chamo de o segredo da superação, tá? Onde vão ser 5 aulas práticas, mão na massa mesmo, onde eu vou mostrar como é possível, um GPS que eu desenvolvi para mostrar como é possível identificar, pensar e tomar uma ação para resolver qualquer problema, tá? E também vou fazer uma mentoria, 5 mentorias com pessoas cadastradas ao vivo, numa live ao vivo durante essa semana. Para se cadastrar, tem um link aqui na bio do meu Instagram. É só fazer um cadastro lá. Eu vou escolher de lá as 5 pessoas para participar por isso. Joia, pessoal. É Renato Meca, que você tá lá no Insta. Renato.meca, isso, meu Ponto Instagram. Meca. Renato, então, bom, deixa só eu terminar aqui lendo a mensagem do seu pai, que ele disse para o Renato, pro meu Renato aqui, oi Renato Barbosa, sou pai do Renato Meck, concordo plenamente com você, parabéns. E aí o meu Renato aqui, histórias de coragem, desafio e sim uma grande superação. Renato, meu xará, parabéns pela jornada e por usar sua vivência, suas dores para ajudar outras pessoas. Isso é evoluir. Concordo plenamente. É isso É, aí, Renatão. muita gratidão, Renato, por ter você aqui. É uma honra para a gente. E eu espero que, né, a nossa amizade dure aí longos e longos e longos anos. Então, Exatamente, não foi por acaso. Você sabe que pode contar comigo sempre.
como eu também quero poder contar com você sempre para a gente poder fazer essa rede de informações sempre aumentar cada vez mais, né? Eu acho que junto a gente sempre vai mais longe e é exatamente isso que aconteceu. E não é à toa, não foi à toa que a gente se cruzou e a gente não pode deixar isso para trás, né? Com Pensa certeza, com sempre, certeza. pensa sempre como a rosa, né? A teoria da rosa. E assim, aqui eu faço um convite também para as pessoas, né, que estão aqui assistindo. A live vai ficar gravada, então se vocês conhecerem alguém que de repente precisa de uma palavra, né, que precisa de uma palavra de superação, enviem essa live, porque elas com certeza vão encontrar o Renato, com certeza elas vão achar tudo que ele ensina lá dentro do Instagram dele. E enviem para elas, marquem essas pessoas também. É isso aí, dona Bia, nada é por acaso, sua mãe. E muito obrigada, um beijo grande também a Lari, que está aí com você, né? A Lara é a voz da consciência. Fica aqui, ela me ajuda bastante. Você conheceu ela lá Obrigada, em você Bauru, né? Foi ela que esteve lá comigo também. teve, aham. A É, gente se meu braço conheceu lá. direito. Tá certo. Então, um abração, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Se você quiser falar mais Gratidão. alguma coisa, Gratidão total, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem muita coisa aí para falar por várias outras oportunidades que virão na hora certa. com certeza, com certeza. Um abração para vocês, então. Muito obrigada. Fiquem com Deus, muito obrigado.